Bom dia! Buenos dias! Aula 2. Aula 2. Deixa eu colocar aqui no título. Pensei que nem ia fazer. Pois é, atrasei 3 minutos. Por quê? Achei eu, garotão, que eu ia fazer a live de regata. E aí eu coloquei aqui no horário certo. Só que a hora que eu liguei, eu olhei e falei, cara, de regata não vai pegar bem. Não vai pegar bem. E aí eu corri lá trocar de blusa. Porque olha só. Deixa eu desligar a música aqui. Tem coisas, galera, que é muito figura de linguagem aqui dentro da internet. E para quem me conhece, para vocês que já estão me acompanhando, vai ser indiferente. Você vai falar assim, cara, beleza, o cara tá mais intimista, né? Tá mais entre nós aqui. E tá tudo certo. Só que quem entra novo e vê um cara, sei lá, fazendo uma live de regata, não passa uma credibilidade legal, tá? Outra coisa, eu gosto muito de usar boné. Muito de usar boné. E eu já fiz várias lives de boné. E novamente, passa um sinônimo de moleque, assim, de moleque mesmo. Não passa um outro tipo de sinônimo. Novamente, para vocês que me conhecem, vai ser indiferente. Você vai falar, cara, é isso mesmo, o cara tá relaxadão. Uma galera que chega nova, ela já coloca na cabeça dela, ixi, o cara tá de boné. Inconsciente mesmo, tá? Inconsciente. Então é muito uma questão de figura de linguagem, tá? E aí eu tava com uma regata legal, uma regata preta bem legal. E eu falei, vou fazer com essa regata. Só que a hora que eu liguei, eu falei, vixe, não vai dar certo isso aqui, meu. Muita gente entra nova, né, na live. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Tem bastante coisa envolvida. Bastante coisa envolvida. Beleza? Pessoal, quem tá lendo? Quem tá lendo? Doideira demais. Doideira demais. Eu tava agora, pessoal, antes da gente começar, eu tava escutando um podcast do Joel J, do Thiago Negro e do cara que é o dono de quem lança os livros do Napoleon Hill aqui no Brasil, tá? Eu não lembro o nome do cara, mas é o dono dessa editora. E esse dono dessa editora, pra vocês terem ideia, o cara já falou com o neto do Napoleon Hill, ele conhece a família do Napoleon Hill, doideira. E aí o cara tava contando, esse cara que é dono aqui do Brasil dessa editora que publica sobre o Napoleon Hill, ele tava contando várias coisas assim sobre a vida do Napoleon Hill, bem legal, tá? Quero dividir algumas coisas aqui com vocês sobre o livro, tá? O livro, como a gente falou na aula passada, não foi o primeiro livro do Napoleon Hill, ele até escreveu esse livro aqui, ó, As Leis do Triunfo, que na verdade ele chama esse livro de um curso, tá? Que é um bitelo de um livro, foi escrito antes do livro Mais Esperto que o Diabo, tá? Esse livro aqui ele foi proibido durante 63 anos, foi um livro proibido, ele não pôde lançar esse livro pelas palavras que tem aqui dentro e tudo mais. E na primeira aula, vocês estão curtindo? Quem está lendo está curtindo esse livro? Escreve aí, se você está lendo, se você está curtindo esse livro. Na primeira aula que a gente fez sobre esse livro, a gente falou muito da entrevista do
que ele tem ali no início do livro com o Carnegie, muito sobre a história. A gente começou a falar sobre a história que ele mesmo conta nas 40 primeiras páginas, que ele conta sobre a vida dele, do tô rico, tô pobre, sobre ele ensinar sobre, desse próprio livro, né, que ele ensina sobre as leis do sucesso, e ele mesmo era um cara que não estava com sucesso, que ele ensinava os outros como ter sucesso, e ele mesmo na vida dele estava quebrado financeiramente, que ele se sentia um picareta por ensinar um negócio que ele não conseguiria aplicar nem na vida dele. Então é uma grande doideira. E aí a gente começou a falar sobre isso daí, e a gente falou sobre o medo que gera limitação, que não deixa você chegar a um local. Eu até fiz uma postagem sobre isso. E o decorrer da frente desse livro é que começa, que a gente vai falar agora. Que nesse momento de tamanha indecisão que ele tinha, que ele estava naquele momento, nessa depressão, essa que é a verdade, né? Nessa depressão que ele se via, nessa angústia de não poder dar as coisas para os filhos dele, ele foi movido por uma força que ele não sabe que força é essa, que levou ele até tal cidade, fez ele pegar se hospedar num hotel e bababá, que ele coloca essa como um outro eu. Ele explica como um outro eu foi conduzindo ele. E aí aqui começa a entrevista com o diabo, que é na página 44, começa a entrevista com o diabo. E uma folha antes ele fala assim: entenda como você quer, se essa entrevista com o diabo ela existiu ou não. Você entenda como quiser, você entende esse livro como real, ou você entende esse livro como uma ficção, como um romance, você entenda isso como um delírio, você entenda como você quiser. Então, assim, muitas de vocês vão estar lendo esse livro, vão chegar nesse momento, ou já passaram por esse momento do livro, que talvez você não parou para refletir: poxa, será que é real? Será que o cara entrevistou o diabo mesmo? Será que o cara entrevistou um ser? Será mesmo? Mas o que ele está deixando aqui claro nesse livro é que não é essa a questão. Não é a questão se isso foi real ou não, e sim o que ele vai falar dentro desse livro aqui. Então a gente vai decorrer as primeiras páginas desse livro, e sabe o que é mais doideira? Esse livro, se você pega um leitor, se você pega uma pessoa que lê muito, esse livro ele certamente vai estar entre os top 10. Então olha só, eu tenho mais de 400 livros lidos. E ele também está entre os meus top 10. Se você pegar todo leitor, uma pessoa que está lendo demais. Por quê? Porque se a pessoa leu um livro na vida, é lógico que vai ser o melhor livro que ela leu. Mas de pessoas que lê mesmo, de verdade, assim, 1, 2 livros por mês, você vai ver que esse livro aqui ele está entre os top 10. E o mais interessante, esse livro ele sempre chega em um momento que a pessoa está precisando. Ele sempre chega no momento que a pessoa foi mandada embora, ou terminou um casamento, ou está quebrada financeiramente. Esse livro ele sempre chega na vida da pessoa, ele é introduzido, alguém indica exatamente num momento que a pessoa está precisando muito. Então ele não é um livro que você vai ler uma vez e vai virar a chavezinha e já era. É um livro que você vai ver assim, a gente vai fazer algumas aulas sobre ele, porque se você de fato pegar esse livro para estudar ele, vai ser doideira. Porque quando você está simplesmente lendo um livro, e ontem eu escutei uma menina falando assim: já estou no finalzinho do livro. Eu falei: legal que está no finalzinho, mas por essa sua velocidade de leitura, eu tenho certeza que você está deixando muita coisa passar. E quando a gente está lendo, estudando um livro dessa forma e você não tem com quem conversar, cara, você perde muita coisa. Exemplo esse foi na primeira aula, tudo que a gente conversou na primeira aula, que talvez se você tivesse lido sozinho, não teria virado a chave de tanta coisa. Então hoje eu vou falar sobre algumas folhas apenas, tá? Por quê? Porque eu não tenho pressa para terminar esse livro. Eu vou estar fazendo essas lives sempre, então eu não tenho pressa. O que eu quero focar
é em algumas páginas e em específico em algumas mensagens muito direcionadas de um livro que foi escrito em 1900 no início de 1900 e a gente está em 2022. Quando que foi? 1920 e pouco que ele escreveu. Onde é que eu acho isso daqui? Enfim, não sei onde é que eu vou achar. Mas se eu não me engano foi 1920 e pouco e depois foi liberado só em 70 e porrada para esse livro ser publicado. Eu posso até ver isso. Realmente no final mostra a publicação do livro. Mas enfim, talvez isso seja um estudo mais técnico para a gente fazer, beleza? Então, beleza, você vai entender esse livro, se foi de fato uma entrevista real ou se foi uma coisa imaginável, mas deixa para você tomar essa decisão se foi real, se essa entrevista foi real ou não, depois que você entender um pouco do livro. Depois que você entender um pouco do livro, você fala, cara, não, acho que é viagem, ou acho que isso realmente é real, tá? Então, bem legal, ele conta a história no início do livro que Carnegie contratou ele para uma pesquisa de 20 anos entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. Depois ele conta os altos e baixos da vida dele, que ele foi conduzido, e chegamos ao momento que ele vai fazer a entrevista com o diabo, e isso é o capítulo 3. E aí ele começa a falar... Capítulo 3? Capítulo 3. Capítulo 3, beleza. Pessoal, olha só. As coisas que... A gente não vai ler esse livro, a gente vai falar sobre anotações que eu fiz, tá? Então, beleza. O diabo começa na crise. Começou com a crise. Primeira anotação que eu fiz. O diabo começou com a crise. Segunda anotação, medo. Terceira anotação, a mente dos homens estava preenchida com medo e pobreza. Então segura, segunda vez aqui em menos de uma folha que a gente está falando de medo. Medo e medo. Terceira anotação, uma crise através da qual nenhum ser humano tinha menor controle. Galera, já logo no início, presta atenção nos dias de hoje. Com isso, o mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, da qual nenhum ser humano tinha menor controle. Olha só, você lê isso daqui e às vezes passa despercebido. Mas a gente está falando aqui, ó, de 1929, tá? Esse trabalho do diabo começou com a crise em 1929 na vida dele, tá? Uma crise que houve em 1929. Talvez você tenha lido e isso passou despercebido, mas presta atenção, uma crise sem precedentes através do qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Você já parou para pensar que a gente está passando por uma crise do coronavírus agora? Sem nenhum precedente e do qual o ser humano não tem nenhum controle. Olha só, no início do livro, olha que doideira. Medo e pobreza. Pensamento de medo e pobreza. Pensamento de medo e pobreza numa crise sem nenhum precedente. Galera, a gente está vivendo isso agora. A gente viveu isso durante os últimos 2 anos. Olha que doideira. Como que o diabo se instala? Onde que ele quer habitar? Na mente das pessoas, porque é aqui que ele controla. Na mente, como? Através de medo e da pobreza. O medo e a pobreza. O medo da pobreza em uma crise. Galera, e a gente vivendo numa crise. Olha que doideira isso daqui. Que doideira. Que doideira. Talvez você tenha lido isso daqui, você meio que não notou. Mas, cara, a gente está no meio de uma crise.
As pessoas são paradas pela indecisão, que foi algo que a gente já até comentou. Será que o diabo é real? Será que ele é imaginário? Vamos falar sobre isso. Não se preocupe em saber quem é o diabo, se ele realmente existe, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Enfim, esse não é o papo, se ele é real, se ele não é real. A gente tem que conversar, a gente tem que continuar lendo esse livro e entender o que ele está querendo falar aqui, para a gente depois querer discorrer se é real isso ou não, mas é doideira, tá? Doideira. Aqui ele fala que ele habita... Deixa eu ver se eu anotei isso daqui. Os tipos de medo. Deixa eu ver onde é que eu anotei isso daqui. Aqui começa, deixa eu só achar os tipos de medo, que são 6 tipos de medo que ele coloca aqui. Ou isso vai estar mais pra frente. Vai estar mais pra frente. Beleza, vai estar mais pra frente. Página 48. Página 48 começa... Aqui começa a entrevista com o diabo. Beleza? O diabo quer que ele se refira a ele como Vossa Majestade e o diabo coloca o seguinte, que ele controla 98% das pessoas do mundo. 98% das mentes, 98% das pessoas ele controla. E sabe qual é a mais doideira? Que ele fala assim, você não acha que eu não devo ser chamado de Sua Majestade, eu controlando 98 de cada 100 pessoas? E aí ele começa a dar provas em abundância que sim, que ele tem mais do que provas suficientes para que a gente chame ele de Sua Majestade, justamente porque ele controla realmente todas as pessoas. O que o diabo é? Eu consisto em energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Sabe o que é doideira? Bom, isso aqui vai ser mais pra frente. Que ele tá na porção negativa do átomo e somos constituídos em átomos e tudo mais. Metade da energia, a oposição dele é que ele chama de Deus. E aí o Napoleão Hill fala assim, cara, mas... por que você está falando isso? Ele fala, não é eu que estou dizendo, isso é um fato, eu controlo. Não estou nem de perto, que a gente tem uma imagem, né, do diabo como um ser com chifre, com garfo. Ele fala que não está nem perto disso. Que o negócio dele é representar o lado negativo de tudo, incluindo pensamentos negativos de vocês humanos. De outra maneira, como eu poderia controlar as pessoas? Ele controla as pessoas, somos controlados pelo diabo através do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, medo, medo e medo. Medo. E ele vai falar de vários medos aqui. Como você assume o controle dessas pessoas? Eu simplesmente entro na mente das pessoas e ocupo o espaço que não é usado pelo cérebro das pessoas. Eu planto sementes de pensamentos negativos na mente das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar o espaço. Segura, segura. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controlar a mente humana é o medo. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controlar a mente humana é o medo. Galera, quanta gente não deixa de fazer as coisas por causa do medo? Quantas pessoas aqui não fazem live por causa do medo? Quantas pessoas não se expõem na internet por causa do medo de ser julgada e etc, etc. E o próprio diabo aqui está falando que ele controla a mente das pessoas, que ele controla o mundo, que ele controla o que fazemos, o que conquistamos, o que não fazemos através do medo. Quais que são esses medos? Os medos mais afetivos são o medo da pobreza, medo da crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. Olha que doideira isso daqui. Pobreza, crítica, perda de saúde, perda do amor e pobreza. Qual que são os dois maiores? Pobreza e morte.
Ele fala, onde eu pego as pessoas é da pobreza ou da morte. A pessoa tem medo sim de ficar pobre e ela também tem de morrer. Planta esses medos na mente das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são suas próprias criação. Que doideira. Que doideira. Então, diabo, você pune as pessoas? É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe e é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo se ampliam no espaço e ocupam a mente das pessoas. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que não pensam são seus inimigos? Que os homens que pensam são seus inimigos? Olha que doideira. Olha que doideira. Quando ele está falando que as pessoas que pensam, os tomadores de decisões, as pessoas que escrevem as suas coisas, as pessoas que têm metas, as pessoas que têm planos, são pessoas do qual o diabo não habita na mente, são coisas que o diabo não consegue acessar, são pessoas que pensam. Por isso que Napoleão Hill escreveu quem pensa enriquece, por isso que tem tantas essas coisas. Quando o diabo está falando o seguinte, eu habito e eu controlo 98% das pessoas porque as pessoas não pensam, as pessoas são efeito manada, elas vão indo e reagindo. Quer ver que doideira? Se você liga a TV, o que aparece na TV? Não é só medo. O que chama mais atenção, o que prende mais a nossa atenção quando você liga, por exemplo, um Fantástico, você liga o Jornal Nacional, você liga o Cidade Alerta, você liga o Datena, o que prende a nossa atenção? É medo, medo, medo. Então a própria mídia, ela faz isso daqui, ela coloca, porque a partir quando existe medo, há controle. Quando existe medo, há massa de manobra. Então o que acontece? Se você vê dentro da política, o que eles ficam prometendo? Qual que é a campanha política? Qual que é a campanha política? Eu vou acabar com os assaltos, eu vou acabar com o feminicídio, eu vou com isso. É sempre o discurso no medo. Por quê? Porque através do medo, o próprio diabo está falando que ele controla a nossa mente no medo. Hoje, se você fica assistindo TV, o que acontece? Se você, nessa crise que teve, que a gente acabou de ler aqui, sobre uma crise, você ligava a TV, você não ficava com mais medo de morrer do coronavírus? Você não ficava com muito mais medo se você assistisse TV? Se você desligasse a TV, cara, parecia que você tirava um peso das suas costas. Então o próprio medo, que o diabo está falando, que ele controla 98% das pessoas por causa desse medo. Olha que doideira. Olha que doideira, é o mesmo exemplo de você pegar e assistir Cidade Alerta durante 2, 3 horas e desligar a TV, você fica com medo. Eu lembro uma vez que eu morava num condomínio em São Paulo e nesse dia eu fiquei em casa o dia inteiro e eu fiquei à tarde com a TV ligada no Cidade Alerta. E fiquei assistindo Cidade Alerta o dia inteiro, ficou aquele negócio, não sei quem mata não sei quem assassina e tira e bala perdida e blá, 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 e assalto e sequestro, e o dia inteiro aquilo na minha cabeça. E aí quando escureceu assim, eu fui sair com o meu cachorro, eu tava dentro do condomínio, dentro do meu próprio condomínio fechado e tudo mais, eu tava com medo de andar no condomínio, de ser assaltado. Quantos de vocês moram, por exemplo, em cidade grande, igual São Paulo, e você tem medo de andar na rua? Quantos de vocês moram numa grande metrópole e você anda com os vidros fechados do carro, você anda em pânico, assim, ó, você, meu Deus, o tempo todo? Galera, eu vivi em São Paulo, eu vivi isso por muitos anos. Cara, medo das coisas, de onde parar, onde entrar, onde estacionar o carro, medo de tudo. Hoje que eu mudei para Florianópolis, cara, eu ainda... É que Florianópolis é extremamente seguro aqui. E eu ainda tenho esse resquício do medo de parar num sinal e fechar os vidros. Por quê? Porque é aqui que há a manipulação, é aqui que há esse controle, é aqui aonde ele pega as pessoas que têm medo, ele instala o medo, ele preenche esse espaço vazio que a gente acabou de ler aqui,
esse espaço vazio na mente da pessoa, ele coloca o medo, a partir do que entrou o medo, pum, ele capta e ele domina a pessoa. Então, as pessoas sim são dominadas pelo medo, as pessoas não pensam. Então, se você tem o tempo todo você com medo, você não tem espaço na sua mente para você planejar as coisas. E olha que doideira. Quando a gente pega a OMS fala que menos de 3% das pessoas têm metas escritas. Menos de 3% das pessoas sabem onde querem chegar. Menos de 3 pessoas têm isso. Menos de 3% da população sabe onde quer chegar. Menos de 3%, e aí a gente joga em um âmbito geral, menos de 3% de vocês que estão aqui têm escrito planos, metas, onde vocês querem chegar. Olha que doideira. Ele está falando que controla 98%, tá? Isso está no livro. 98% ele controla a mente das pessoas através do medo. E quando a gente vai para a OMS fala que as pessoas, no âmbito geral, menos de 3% das pessoas sabem onde querem chegar. Você não acha que isso é muito doideira? As pessoas não têm plano. As pessoas não têm meta. E quantas são as vezes que eu já perguntei nos meus stories falando assim, Gatona, onde você quer chegar? A menina fala assim, eu quero chegar longe. Eu falo, Gatona, qual que é seu sonho? Meu sonho é ser grande. Eu quero ser grande. Gatona, olha só como uma coisa se encaixa com outra. O diabo falando que ele controla a mente de pessoas que não pensam, pessoas que deixam vir as coisas externas e os medos externos controlam, porque o próprio medo da pessoa é a própria pessoa que colocou nela, e quando você tem um medo, você cria uma limitação, que nem a menina falou, eu tenho medo de sair depois das 7 aqui, a gente cria uma limitação, porque a partir do momento que você tem medo de pobreza, Gatona, você vai pensar em pobreza o tempo todo, e você cria um limite. Você cria um limite. Poxa, tenho medo de morrer. Você cria um limite. E aí esses limites te impedem de pensar. Esses limites, esse medo, ele te impede de você sonhar. Esse medo te impede de um monte de coisa. Porque se você tem medo de pobreza, você só fica pensando, meu Deus, tomara que venha mais um cliente. Tomara que venha mais um cliente para mim pagar esse boleto. Tomara que venha, tomara que venha. E aí esse diabo, imaginário ou não, é o que controla a nossa mente de, cara, em vez de eu pensar em, nossa, no final do ano eu vou comprar o carro X, você fica pensando no boleto do dia seguinte. Você fica limitada, porque lembra que o medo ele coloca uma limitação em você? Então você fica focadinha aqui no boletinho e não tem plano, não tem meta. Você acaba não pensando. Sabe a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Quantos não vivem o Deixa a Vida Me Levar? Deixa a vida levar. Não vamos querer tanto as coisas. Poxa, não vamos trabalhar muito. Deixa a vida levar. No final tudo dá certo. Quantas já escutou isso? Quantas falam isso? Não. No final tudo dá certo. É esse tal diabo agindo na mente de, ei, Gatona, não pensa não. Não coloca meta não. Deixa a vida levar. Deixa a vida levar que eu vou colocar um medo de uma coronavírus aí. Deixa a vida levar porque eu vou te deixar 2, 3 dias sem cliente. Você vai começar a entrar em pânico pensando na pobreza. Deixa a vida levar que você vai começar a entrar em pânico de tipo, meu Deus, não vou ter as coisas para dar para meus filhos. E a partir do momento que você tem medo, ele pega a sua mente. Galera, que doideira isso daqui. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa tem na sua mente. Olha só, quanto você, Napoleon Hill perguntando, quanto você habita na mente da pessoa. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém na sua mente. Ou seja, o que você mantém na sua mente? O que todos os dias você mantém na sua mente? E aí ontem eu fiz uma live ontem à noite batendo muito nessa tecla. Eu falei, cara, você já se chamou de gostosa hoje, você já se chamou de empoderada, você já se chamou tipo, eu posso, eu consigo, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu sou a melhor.
Qual é o pensamento que você mantém na sua mente? Qual é o pensamento que mais está aflorado na sua mente? O que você está alimentando dentro da sua mente? E a pessoa não se elogia, a pessoa não pensa que o negócio vai dar certo, a pessoa sempre fica no medo de alguma coisa. Galera, isso é muita doideira. Isso é muita doideira. Olha só a última frase desse parágrafo. Não posso, sobre hipótese nenhuma, controlar uma pessoa que pense. Não posso, em hipótese nenhuma, controlar uma pessoa que pense. Se você viu a live de ontem, que eu fiz ontem à noite, e você pensar daquela forma, cara, nossa, esse é o jogo. Esse é o jogo. Por onde você adquiriu a sua força e de que maneira você mantém? Napoleão Hill perguntando para o diabo. Eu adquiri minha força me apropriando do poder da mente do ser humano. Doideira, né? Qual que é a sua maior arma, diabo? A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesmo tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil. Galera, que doideira isso daqui. Meu pai do céu, isso aqui não é muito uma cultura brasileira. Olha só, eu deliberadamente desencorajo as pessoas de acumular riqueza. Brasileiro não tem reserva de emergência. Brasileiro não tem o hábito de guardar dinheiro. Brasileiro não tem essas coisas. Então, se eu não tenho reserva de emergência, qualquer pneu furado do carro que dá, eu me apavoro. Se eu não tenho reserva de emergência, se eu não tenho acúmulo de alguma coisa material, qualquer coisa que acontecer, meu Deus, o filho fica doente, não tem plano de saúde. Cara, que doideira isso daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. E aí ele fala aqui, quem são seus maiores inimigos aqui na terra? E aí o diabo fala assim, todos aqueles que inspiram pessoas a pensar. Olha isso. Quem são seus inimigos? E aí Napoleão Hill fala assim, cara, seus inimigos é a igreja? E ele fala, não. Não é a igreja, sabe por quê? Porque a igreja inspira as pessoas a ficar com medo de mim. Olha que doideira. Ele fala da igreja como um aliado para promover ele. Nossa, que doideira. Que doideira. Porque você vai para dentro da igreja, e eu sou cristão, não estou falando como uma crítica, mas sim. A igreja, ela, de certa forma, ela promove muito mais o diabo do que promove Deus. Quem está entendendo? Ele fala que os maiores, como é a palavra que ele usa? Os maiores inimigos dele são as pessoas que fazem outras pessoas pensar. Ou seja, quando eu venho aqui e eu estou fazendo você refletir, estou mostrando para você os seus medos, estou mostrando a forma como você tem medo e como você parar de ter esse medo, como você se bloquear para muita coisa, para não alimentar esse medo e matar esse medo, eu estou sendo mais inimigo do diabo do que uma própria igreja. Porque eu estou inspirando você a pensar, eu estou falando, gatona, olha só, 83% dos seus pensamentos diários são negativos, galera, 83% dos nossos pensamentos diários são negativos. 83 de quanto? De 35 mil. Isso não está no livro, tá? Isso vem de outros estudos. A gente tem 35 mil pensamentos por dia. A cada mais ou menos 2 segundos a gente pensa uma coisa diferente. E desses 35 mil, 83% é negativo. Olha que doideira. Por quê? Porque o mundo é isso aqui. A Bíblia fala um negócio que o mundo jaz no maligno. Cara, como uma coisa vai completando outra, né? Como uma coisa vai completando outra. O mundo jaz no maligno, 80 e porrada dos nossos pensamentos são negativos, e se a gente não fazer algo em troca disso, em resposta disso, alguém vai dominar a nossa mente. Se a gente não fazer algo em troca, se a gente não
mudar alguma coisa, se a gente não buscar melhorar nossa autoestima, se a gente não colocar um input de fora para dentro, o que tá aqui de dentro para fora vai dominar as coisas. Se você no dia de hoje, você não procurar colocar coisa para dentro da sua cabeça, o que tá dentro da sua cabeça vai te colocar limite. O que está dentro da sua cabeça, gatona, olha só, se você não fazer nada, o que está dentro da sua cabeça já colocou um monte de limite. Você tem um monte de limite de não faço live, não faço isso, não consigo comprar tal coisa, não posso conquistar tal coisa, não posso chegar em tal pessoa, não posso. Por quê? Porque está de dentro para fora. O que eu tô falando no dia de hoje, a gatona pega coisas que nem você tá ouvindo eu de fora para dentro e começa a colocar coisas de fora para dentro, de fora para dentro. O dia inteiro começa a colocar coisas de fora para dentro. O problema é que daqui um pouco você vai lá e coloca uma música merda pra você ficar escutando, uma música depressiva. Você vai lá e coloca esse sertanejo que te colocam na fossa pra você escutar. Daí você fala assim, nossa, hoje eu tô de boa, né? Hoje é sexta? Ah, vou colocar um sertanejinho aqui pra ir pro trabalho. Aí chega lá no seu estúdio, coloca um sertanejo e pá, aquela música que te coloca na fossa. Ou seja, você pegando coisas de fora e colocando pra dentro, de fora, colocando pra dentro. E você fala assim, nossa, agora eu vou assistir só uma TV aqui. Aí liga lá um jornal de meio-dia, morte, assassinato, e não sei das quantas, coronavírus e matança e pá, você consumindo isso daí. Aí você olha na rua, pessoa pobre, daí você olha em qualquer lugar, pessoa precisando. Se entra no Facebook, é tragédia não sei das quantas. Você passa o dia inteiro alimentando os seus próprios medos. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes eu tô muito acelerado logo de manhã. Escreve aí, vai devagar, doido. Vai devagar, doido. São 7 horas da manhã, desacelera. O que eu quero falar para vocês é que você precisa se blindar das coisas. Pessoal, eu sou blindadaço das coisas. Se vem me falar alguma coisa de alguém, eu não quero nem escutar. Ah, minha família vem, porque não sei quem, tal parente. Não. Ah, mas você viu no Facebook? Não vi. Esses dias meu irmão falou, pô, mas você assistiu não sei o que? Não, cara. Ah, mas a guerra não sei aonde? Não, cara, eu não tô vendo isso. Ah, mas você tá vendo o jornal? Não, cara, eu não vejo essas coisas. Ah, mas na TV, cara, eu não vejo. Se eu não dominar o que tá entrando na minha cabeça, o que tá dentro da minha cabeça, vai me colocar um monte de limite. Agora vamos pensar o seguinte, eu descrevi como você passa o seu dia. Seu parente contando fofoca dos outros, você assistindo um monte de porcaria, você escutando um monte de música ruim, você escutando um monte de coisa ali e aquilo lá vai formando a sua cabeça e o dia inteiro você fica pensando em boleto para pagar, em filho que pode ficar doente, em marido que pode trair, em um monte de coisa. Se você ficasse o dia inteiro colocando áudio positivo, se você ficasse o dia inteiro conversando com pessoas positivas, lendo frases motivacionais, vendo casos de sucesso, vendo pessoas que deu certo, imagina você passar um dia inteiro colocando para dentro de você coisas assim. Imagina. Ontem eu fiz uma live de alguns minutos e muitas de vocês, nossa, que live, meu Deus. Agora deixa eu falar para você um negócio. Já pensou se você fica um dia colocando aquele tipo de informação para dentro? Já pensou você ficar meio-dia, tá? Meio-dia, não tô nem falando um dia, mas já pensou você ler livros bons, assistir coisas legais, escutar pessoas legais, colocando isso para dentro, como você iria se sentir? Você iria não ser o 98% que o livro está falando, que é controlado pelo diabo. Você mesmo controlaria a sua mente. Você controlaria, porque a hora que viesse um pensamento que ia te colocar para baixo, você ia saber, poxa, tô meio para baixo, vou colocar aquele áudio lá, pum, coloca um áudio motivacional, pum, você melhora. Poxa, começou a ficar meio para baixo, você vai lá e lê aquela frase, pum, e te coloca para cima. Colocou, ficou um pouco para baixo, você traz à mente aquilo que te traz esperança. A Bíblia fala nisso, traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Porque a própria Bíblia está falando, gatona, traga à sua mente aquilo que te traz esperança. E o diabo está falando, eu controlo a mente. Galera, você não pode deixar ser controlada. Presta atenção, a vida é como se fosse uma esteira rolante.
Anota isso. A vida é como se fosse uma esteira rolante. Se você parar, é levado você para trás, gatona. Você não tem essa opção de parar. Se você para nessa esteira rolante da vida, o diabo vai te levando para trás com pensamento, com um monte de coisa. Se você começar a caminhar um pouquinho, eu escuto uma live do William, me faz bem. Talvez você tá dando uns passinhos e ficando no mesmo lugar. O que você tem que fazer, gatona, é andar rápido nessa esteira. É andar rápido nessa esteira, porque ela vai te jogando para trás, mas você tá andando 2 vezes mais rápido. Por mais que o mundo vai te colocando para trás, por mais que a velhice, a falta de energia, a falta de ânimo vai te deixando para trás, vai te levando para trás, você tá cada vez andando mais rápido e você tá avançando, você tá avançando. É essa analogia que você tem que ter. A vida é uma eterna esteira rolante. Deixa a vida te levar para você ver onde a vida vai te levar. Você acha mesmo, gatona, que se você deixar a vida te levar, você vai ter o carro que você sonha? Você acha que se você deixar a vida te levar, você vai ter o estúdio que você sonha? Você vai ter o corpo que você quer ter? Você acha mesmo que você vai falar assim, cara, eu vou deixar a vida me levar e quando ver eu vou ter 5 estúdios, vou ter franquia? Você acha mesmo? Você acha que se você andar devagarzinho nessa esteira rolante da vida você vai chegar em algum lugar? Por que é que eu estou acelerando? Por que eu estou fazendo 3, 4 lives por dia? Você olha o meu movimento e você fica batendo palma para mim. Não é isso que eu quero. Eu não quero que você venha aqui e fala, nossa, mais uma live, tô viciado no William, gatona, acorda. Eu quero que você ande nessa velocidade também. Eu não tô vindo aqui para, nossa, vamos exaltar o cara, nossa, olha lá, o cara acorda não sei que hora, nossa, que ânimo, gatona, acorda, eu quero que você faça isso. Não é sobre a minha vida, é sobre a sua vida. Eu tenho que estar aqui de inspiração para você olhar e falar, cara, mesmo assim o cara tá fazendo, nossa, mesmo tantas coisas está fazendo, o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer dentro das minhas coisas? Qual é o melhor que eu posso dar hoje? Gatona, acorda. Qual é o melhor que você pode dar hoje? O que que você pode fazer a mais nessa esteira da vida? O que que você pode fazer a mais? O que você pode fazer para andar mais rápido nessa esteira da vida? Porque senão você vai estar nessa esteira da vida ou andando para trás ou no mesmo lugar. Imagina uma esteira gigantesca, uma esteira da vida gigantesca, um negócio reto. Eu não estou falando de escada rolante, eu estou falando de esteira da vida. Uma esteira gigantesca. Muitas pessoas passando pela gente indo para trás, assim, ó. Muitas pessoas. Deixa a vida levar. Vai dar tudo certo lá no final. Tchau. 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 E as pessoas indo. Anda mais rápido. Faz alguma coisa a mais. Por que eu estou incentivando vocês a ler, gatonas, de manhã? Por que eu estou fazendo live? Eu nem precisaria estar fazendo essa live aqui todo dia de manhã. Sacrificando 1 hora a mais de sono. Por que, gatona? Para inspirar vocês, não deixa a vida levar. Você leva a sua vida. Você acelera. Você faz o negócio acontecer. Você anda mais rápido. Você acelera. Ei, ei, ei. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela da nossa mente. São a janela, o que você está deixando entrar para dentro. O que você está deixando entrar. Alimenta seu cérebro no dia de hoje. Alimenta com coisa boa. Alimenta com coisa boa. Se inspira. Pega vídeos que você sabe que aquele vídeo te inspira. Escuta 2, 3 vezes por dia. Dentro do grupo de mentoria, todo dia eu mando um áudio lá para as meninas e falo assim, escuta 3 vezes esse áudio hoje. Tá para baixo, escuta esse áudio aqui. Tá para baixo, escuta isso. Por quê? Porque eu sei que é difícil e se você deixar... Nossa, eu tô tão ruim. Porque, galera, o sair do lugar quando você não tá legal, o ter ânimo para fazer uma coisa quando você não tá legal é muito difícil. Só que, por mais quando você não tá com ânimo aqui, você... Nossa, eu tô tão para baixo, você tá deixando a vida levar. Você tá esteira andando para trás e cada vez vai ficando mais difícil de você sair do lugar. E você tá lá atrás.
Aí você fala assim, ah não, eu vou ficar só uns dias de boa aqui, porque eu não tô legal. Uns dias de boa te colocou lá pra trás. E aí você vai ter que fazer um puta de um esforço pra voltar. Você não tem a opção de parar. Você não tem a opção de parar. Ou você acha que o seu pulmão tem a opção de parar um pouco assim, ah, vou parar uns 2 dias de colocar ar para dentro dela. Seu coração tem a opção de parar? Escreve aí, seu coração tem a opção de parar uns 2 dias para descansar? 3 dias? Não, vou ficar de boa aqui um pouquinho. Não, vou ficar de boa aqui um pouquinho, gatona. Presta atenção, gatona, presta atenção. Faz o melhor que você pode. Ah, eu não tô com ânimo para ir na academia. Vai mesmo assim, o ânimo vai vindo. Faz as coisas, o ânimo vem no caminho. Domine a sua mente. Domine é fácil? Não. É impossível? Também não. Ei, vamos pra cima, gatonas. Sexta-feira, vamos fazer acontecer. Se você tá precisando fazer o negócio acontecer na sua vida, vai pra cima no sábado e no domingo. Não deixa sábado e domingo ser uma esteira que te coloca lá pra trás. Se você tá precisando do negócio, se você tá precisando crescer, se você precisa vender, não deixa a vida levar. Você leva a sua vida. Você fala, não tem essa opção não. Sábado e domingo eu vou trabalhar, sábado e domingo eu vou estudar, sábado e domingo eu vou fazer algumas coisas, fico com meus filhos, mas vou tirar aqui 2 horas, em vez de eu ficar no Instagram deixando a vida me levar. Não, eu vou fazer alguma coisa, gatona. Acorda, acorda, acorda. Pra quem fez sentido essa live? Vai tirar um print, posta nos seus stories e coloca a esteira da vida. A esteira da vida, tira o print aí. Só você vai entender. E você vai estar refletindo hoje durante o dia sobre a esteira da vida. Ou você está andando mais rápido que a esteira, ou você está indo para trás. Ou você está indo para trás. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Fez sentido? Fez sentido? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa live, obrigado pela audiência de vocês. Vamos pra cima, façam acontecer no dia de hoje. Beijo no coração de vocês e tchau!